E aí, cabra véi sanfoneiro, no vídeo de hoje eu vou lhe ensinar tudo que você precisa saber de harmonia para tocar um repertório de forró de alta catilogência na sanfona. E o que é um repertório de alta catilogência? Categoria lógica e inteligência. A categoria, você sabe que é as músicas que você gosta, a lógica para entender o que vai estar se passando de teoria, de técnica e eficiência para você tocar isso sem perder tempo. Então, se você é novo aqui, meu nome é Gildo Arana e esse é o canal Segredos do Fole, o canal justamente para a gente falar de forró na sanfona. E o que a gente vai saber de harmonia? Eu vou passar tudo, mas absolutamente tudo, e a importância que cada assunto vai ter na hora de você montar o seu repertório. Vou falar dos acordes, o que você tem que saber de escala, o que você tem que saber de campo harmônico e o que isso vai te ajudar para você planejar melhor seus estudos e você, além de estar estudando o repertório, que é importante, você manter seu estudo paralelo de harmonia. Então, se você é novo aqui, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, que aqui você quer montar um repertório de forró na sanfona, você se inscreva que você está no lugar certo. Então, dê o like se você já gostou desse assunto, que é a harmonia para a sanfona, e vamos, já vou pegar aqui o meu roteiro, que eu vou escrever aqui no quadro já os assuntos que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Então, para não ficar longo, eu vou dar um pause aqui, e daqui a pouco vocês já vão ver o quadro tudo escrito. Então, você pode se perguntar, para que eu vou estudar harmonia? Cada vez, a harmonia, você vai estar trabalhando toda a relação dos sons, da relação das notas entre si, né, verticalmente falando, e aí a gente vai poder trabalhar a posição dos acordes. O que é essa posição dos acordes, né, que a gente pode chamar de encadeamento? O que é esse encadeamento? Deixa eu pegar aqui a sanfona. E aí, quando a gente está aqui com a sanfona, a gente pode tocar o acorde de Dó aqui, ó. O acorde de Fá, o acorde de Sol e voltar para o Dó. Mas se a gente encadear a posição certa, a gente tem aqui o Dó, o Fá, o Sol e o Dó. Então, quando a gente trabalha com a posição dos acordes da maneira correta, a gente toca a música toda sem praticamente mexer a mão, dar um salto muito grande, né? Principalmente nos acordes mais afastados. E isso tudo vai mudar, vai facilitar a maneira como você toca. Então, se você toca as posições mais fáceis de fazer as alterações dos acordes, você vai aprender mais rápido, simplesmente porque é mais fácil. Então, quando você tem essa noção das inversões dos acordes, né, você fica mais fácil de achar as posições dos acordes. E às vezes, quando o acorde, a progressão vai andando, você começa a escolher umas posições que funcionam melhor, né? Que começa a sair de um lugar, vai para o outro, a região que soa melhor. Isso numa música simples é bem elementar, mas numa música que tem bastante acordes, você vai fazer bastante diferença, né? Quando você tem uma música com 10 acordes, né? Por exemplo, aqui, ó. Quando chega o verão é um desassossego por dentro do coração. Quem ama sofre, quem não ama sofre mais. Sofre a menina, sofre o rapaz. 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 Então todos esses acordes você viu que ficou na mesma região. E tem acorde, essa música muda de tonalidade, tem várias coisas, né? Eu não vou passar os acordes dessa música em particular, porque são bastante acordes, né? Eu posso fazer uma música. Então se você quer aprender essa música, deixa aí nos comentários que eu vou fazer depois. Ela está inclusive na lista para as próximas para fazer. Então a posição dos acordes é justamente isso que eu mostrei para vocês. O segundo ponto é o que? É a transposição. E o que é esse assunto de transposição? Transposição já implica da gente tirar de um lugar e botar no outro, né? O que é? Tirar de uma tonalidade e botar em outra tonalidade. Por que isso é importante para quem vai tocar um repertório? Porque o repertório, muitas vezes a gente pega músicas de cantores, né? Ou de sanfoneiros, de cantoras, que tocam em outra tonalidade que a gente não consegue cantar. Por exemplo, Flávio José. Flávio José tem músicas muito agudas, que
Para o meu caso, para a maioria dos outros sanfoneiros, essas músicas podem ter notas muito agudas que a gente não consegue cantar. Dominguinhos já é o contrário, tem músicas muito graves que a gente tem que levantar um pouco a tonalidade. Eu vou dar um exemplo, Flávio José, né? Tareca e Mariola, Flávio José gravou em Lá menor. Gravou aqui, ó. Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que sonhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já retirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus não encontrei você, mas não. Como a minha voz é mais grave um pouco, eu toco em Sol menor. Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que sonhei no meu verão. E assim, de músicas mais agudas, músicas mais graves, você vai encontrando a tonalidade ideal para a sua voz. Porque é muito importante você que está tocando sanfona, para tocar num ambiente familiar, para tocar numa festa com os amigos, é essencial você cantar. E eu digo, cantar é mais importante ainda do que você fazer o solo. Então, se você consegue fazer os acompanhamentos no ritmo, sabe os acordes da música e consegue cantar, é muito mais vantagem do que você só tocar a música solada. Por quê? Porque é isso que as pessoas querem ouvir. E é isso que anima. Então, se você quer passar essa animação, você deve cantar as músicas. Então, para você cantar da melhor maneira possível, você tem que encontrar o tom. Ou, se você toca em uma banda, você vai ser cobrado de tocar as músicas na tonalidade do cantor. E às vezes o cantor muda, tem uma voz diferente da original, e vai ter mesmo. Porque se você for pegar Dominguinhos, tem uma voz grave, Luiz Gonzaga tem voz grave também, a Flávio José tem a voz muito aguda, às vezes você pega uma Elba Ramalho que é bem aguda, a gente tem que mudar as tonalidades para uma voz que a gente consiga cantar bem. Então, além dessa transposição, vai facilitar o estudo da harmonia, vai facilitar você tirar uma música de ouvido. E vai facilitar você tirar a música, não só os acordes, como também a melodia. Porque muita gente pensa que a harmonia só vai tratar dos acordes, mas não. Vai tratar também da melodia, porque a escala é um assunto que está dentro da harmonia. Todos os acordes, né, eles estão ligados a uma escala. E a escala gera um campo harmônico e facilita. Isso pode parecer uma viagem, uma conversa muito, muito abstrata, principalmente se você é novo aqui na sanfona, mas com o tempo você vai ver, vai entender a lógica desse assunto e vai ver como é que vai funcionar todas essas coisas. Então, para tirar de ouvido, eu vou falar mais ou menos a parte harmônica e a parte melódica. Quando você toca uma progressão, você começa a conhecer o acorde pela função que ele tem dentro da tonalidade, né? A gente tem um acorde de tônica, ele tem uma função de resolução. A gente tem o acorde dominante, ele tem uma função de tensão, de preparar. Por exemplo, quando a gente está aqui em Mi menor, o Mi menor é a tônica. E aí o Si com sétima é dominante, ó. E aí a gente já conhece essa sonoridade, tônica e dominante, né? Em Sol maior, ó a dominante. É como se tivesse um acorde perguntando e outro respondendo, né? Por exemplo, ó. Então, a função do acorde diz mais ou menos como é a sonoridade dele, né? Por exemplo, aí tem outro acorde que é subdominante. Como é que você escuta o subdominante? É como se tivesse alguém mudando o assunto da conversa, quer ver? Então, a tônica daqui, a subdominante meio que sai assim, volta para a tônica e cai, volta para a dominante e cai na tônica, né? Em Mi menor, como é que ó?
esse vídeo, esse assunto de percepção harmônica, a gente pode fazer um estudo específico sobre ele, né? Eu estou dando uma visão geral, é claro que esse vídeo ele pode abrir, e eu estou fazendo ele também justamente para sentir pelos comentários aí qual é o assunto que interessa mais para você que está tocando sanfona. Se é a posição dos acordes, se é transposição, se é tirar de ouvido, ou depois eu vou falar aqui de reharmonização, para eu escolher o assunto que é mais interessante para vocês. Então, o que seria uma reharmonização, né? Eu já falei aqui de tirar de ouvido, esqueci de falar a melodia. Para a gente tirar de ouvido uma melodia, a gente tem que ter o conhecimento da nota do acorde e mais ou menos a personalidade, a característica dessa nota. Por exemplo, quando eu estou tocando, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica me mirou, do berro que o gato deu. A gente já começa a perceber, ó, escute que essa nota começa no 5º grau, ó. Tirei o pau no gato. Então, vai começar no sol, que é a quinta. Tirei o pau no gato. Outra música, quer ver? Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, barão, bam, vem de lá seu delegado. Pai Francisco foi pra prisão, aí, ó. Pai, já começa a dar tônica, ó. Então, a gente sabe que é a tônica. Tom. Aí eu pego aqui, ó. Alecrim. Alecrim. Já parece que eu atirei o pau no gato, ó. Atirei o pau no gato. Alecrim. Alecrim dourado que nasceu. Fui no tororó. Já parece que, ó. Fui no... Já começa da quinta. Então a gente começa a perceber dentro do acorde a característica de cada nota. Cai, cai, balão, cai, cai. Ó. É a quinta. Isso aí em qualquer tonalidade, se a gente for em real. Balão, cai, cai, balão aqui na minha mão. E aí, quando a gente está no início do processo de aprendizado dessa questão de harmonia, a gente começa a achar que o pessoal que tem essa percepção auditiva, na verdade, tem alguma bênção do céu, que tem um ouvido abençoado, que consegue ter essa percepção que a gente não tem, a gente acha que é mágica, mas não é. É quando a teoria ela dá uma sugestão, ela diz mais ou menos, diminui o campo de escolha. Por exemplo, se você tem um campo harmônico, por exemplo, que é uma noção teórica. Se você tem uma música para tirar, você quer aprender o próximo acorde. Você, em tese, você tem 12 acordes maiores, 12 acordes menores. Mas se você sabe o campo harmônico, você, em vez desses 24 acordes, né, 12 mais 12, você teria só 6 acordes para descobrir, que são os outros 6 acordes do campo harmônico. Então, facilita bastante essa questão de teoria. A reharmonização é um processo que você pode usar de duas maneiras. Você pode simplificar uma harmonia mais elaborada, ou você pode botar mais acordes para enfeitar essa harmonia, né? E aí você vai usar a questão dos acordes, da função de cada acorde. Você pode substituir acordes de uma maneira que fique mais fácil de tocar. Uma música, por exemplo, por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai, tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. A gente pode tocar ela, eu vou falar os acordes, ó, Mi, por isso eu vou na cá, Fá sustenido menor, Si com sétima, falar do meu amor pra ela, Sol sustenido menor, depois Dó menor, tá me esperando na janela. Aí a gente tem Fá sustenido menor, Si com sétima e Mi. Então a gente pode reharmonizar
fazendo uma harmonia mais simples. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, ai, ai, tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou... Aqui eu só fiz Mi, Fá sustenido menor, o Si com sétima, mas eu posso fazer só em Si, e em Mi e Si com sétima. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai, tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai, tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Eu tô fazendo isso porque eu conheço a harmonia, eu conheço a melodia e eu sei quais acordes combinam. Então, se eu posso melhorar ou se eu posso simplificar, se eu posso colocar mais acordes. Um exemplo que eu poderia colocar mais acordes, deixa eu pensar uma música, Asa Branca. Quando olhei a terra dentro, qual fogueira de São João, só tem Sol, Dó, Ré, Sol, então. Quando olhei eu posso botar um Sol com sétima. Aí foi pro Dó com baixo em Mi. É um tipo de harmonização pela linha de baixo, né? Dó menor. Quando olhei a terra ardente, qual fogueira de São João. Então, eu posso colocar acordes onde não tem. Um exemplo é o 2-5-1. Quando olhei a terra ardente. Então, quando olhei a terra ardente, eu botei o 2-5-1 do Dó, que é o quê? É o Ré menor. Aí fica, ó. Quando olhei a terra ardente, qual fogueira de São João. Então posso colocar acordes para gerar esse movimento, essa harmonia mais complexa. Então é isso a harmonização. Tem mais coisa aqui para falar que eu preparei no roteiro. Eu vou dar uma pausa aqui. Daqui a pouco o quadro já vai estar escrito, olha. Então pessoal, eu vou mostrar todo sanfoneiro. Dentro dele eu gosto de dizer que tem um cabra velho sanfoneiro, tem um batata ruim dentro dele. Batata ruim é aquele sanfoneiro que não desenvolve, que não evolui. Então o batata ruim dentro de você, se você tem esse batata ruim, ele está falando assim, mas esse assunto é muito difícil, que eu não vou conseguir, vai dar trabalho demais. Ele pode estar falando, eu não entendo nada de teoria, esse assunto eu acho que não vai aprender, não vale a pena, vou aprender. E outros mimimi aí. O que acontece? Todo pensamento que aparece assim é um pensamento de proteção. Batata ruim é preguiçoso. E ele vai achar que não vale a pena estudar. E o batata ruim que tem dentro de você vai estar querendo te convencer que isso aí, o batata ruim vai estar querendo te convencer que não vale a pena. Então, eu vou dizer para vocês, passa por cima, fala para esse batata ruim, olha, isso aqui é importante, eu vou aprender. E porque vai ter um trabalho de estudar isso, de entender isso, mas lá na frente vai ter um desenvolvimento muito maior e que vai valer muito a pena esse conhecimento que a gente está desenvolvendo agora. Então, estude, dedique um tempo. Eu vou mostrar no final do vídeo, mais para frente, como é que você deve fazer para se organizar. Primeiro, para saber onde é que está seu conhecimento de harmonia, o que você vai fazer e como você evolui esse conhecimento de harmonia. Mas esse slide aqui, vou dizer, esse quadro foi só para dizer isso, que muita gente vai encontrar essa dificuldade, esse tipo de pensamento, para você se preparar, para você ser um cabra velho sanfoneiro de alta catilogência. Então, agora vamos passar para o próximo assunto. Então, quando a gente está começando a estudar os acordes, a harmonia, a gente tem duas maneiras de tocar. A maneira intuitiva é a maneira que naturalmente a gente acaba fazendo esse processo de acordo com a nossa intuição, né? Da maneira que a gente acha que é certo. Como é isso? Aprender os acordes. Como é que o sanfoneiro... Uma muriçoca aqui me pinicando. Como é que o sanfoneiro que está aprendendo, ele começa a aprender os acordes? Então, ele
escuta ou vê um vídeo, alguém ensinando e aprende aquelas posições e não entende por quê. Aprende as posições e vai tocando, às vezes aprendeu por uma cifra, viu assim. No baixo é mais fácil a gente aprender os acordes porque é naturalmente mais organizado, já tem os acordes formados. Mas no teclado, muitas vezes esse processo acontece de maneira mais mecânica, né? Então aprende a posição do acorde, aí pega a sanfona, né? Entende que você tem um acorde de sol, né? Você tem um acorde de ré. Às vezes nem aprende as inversões, né? Pega aqui o dó, o sol, pega o dó, pega o ré e volta o sol. Então já vi muita gente aprendendo esses acordes sem entender como é que pode montar, né? Se você pode fazer de 4 notas, né? Como é que faz a mecânica? Como é que você lê uma cifra, né? Se tem um acorde de sexta. Se é um acorde de sétima. Como é que funciona essas alterações no acorde? Então, o jeito intuitivo você aprende aqueles acordes daquela música e acaba tocando e repetindo, né? E acaba ficando limitado, sem muita opção. A teoria. Tem muita gente que segue outro caminho, né? Pega um livro de teoria e tenta estudar e acaba não aplicando esse conceito diretamente nas músicas, né? Isso também é uma maneira que tem gente que tem essa intuição, acha que tem que estudar e aí pega um livro sem orientação correta e acaba estudando toda aquela teoria e quando pega na sanfona, é muito difícil a gente ter um livro específico de teoria de harmonia para sanfona e aí a pessoa fica embolando e não sabe, às vezes fica em dúvida se é melhor fazer o acorde assim na primeira na posição fundamental, na primeira inversão, na segunda, quando é que usa isso, né? Campo harmônico, para que serve? Aí são muitos conceitos teóricos que se a pessoa não tiver uma orientação certa na prática, se embola mesmo. Então, toma cuidado com isso, porque você pode perder muito tempo estudando uma coisa e se embolar na hora de praticar. Então você vai nadar e morrer na praia. E outra coisa que eu falei é a prática. Tem muita gente que começa a desenvolver esses estudos teóricos e não para olhar uma música, para entender, nessa música aqui, onde é que se aplica aquela teoria? Ou tem outros que simplesmente aprendem a música e não tentam entender a teoria de jeito nenhum. Das duas maneiras, você perde a teoria, perde a lógica, como é que a gente tente usar essa teoria para entender melhor a música. E aí que está o grande lance, o pulo do gato do estudo da harmonia, é você conseguir ver na música que você está tocando esses elementos e conseguir trabalhar esses elementos, né? Você mudar um acorde, você conseguir fazer um solo a mais, muita gente pede para fazer fraseado de contracanto. E aí isso tem uma parte rítmica e tem uma parte de harmonia. A parte de harmonia você pode encontrar as notas certas se você tiver o estudo da harmonia adequado. Por quê? Porque a harmonia e a melodia a gente vai ver que eles estão andando assim, de mãos dadas, né? Então já passei o jeito intuitivo, que muitas vezes é um jeito que não dá um resultado muito legal, não dá um resultado muito rápido, e eu vou passar agora a maneira que eu acho que apesar de ser contraintuitiva, é uma maneira mais eficiente de você aprender a harmonia. Então, eu vou falar aqui e vou escrever aqui no quadro como é que você tem que ver isso. Então, a maneira que eu acho que é contraintuitiva, que naturalmente você precisa ter alguém para te ensinar isso. Eu demorei bastante tempo, eu estudei com os professores, eu estudei com o maestro para descobrir esse jeito contraintuitivo de estudar a harmonia. E eu estou passando aqui para vocês, porque eu acho que vocês não merecem perder todo esse tempo que demorou para aprender. Então, as 3 valências são o seguinte: a teoria, prática e percepção. É nessa ordem de importância. Primeiro você vai, não de importância, mas cronológica. Você estuda a teoria da harmonia, você bota essa teoria em prática e aí você vai desenvolver a percepção. No caso, a percepção é uma forma de você enxergar
você prestar atenção em alguns elementos da prática para você ter esse conteúdo mais firme, né? Você sedimentar, pegar esse conteúdo para você. Então, isso vai acontecer nos vários níveis, né? Por exemplo, qual é o primeiro assunto que eu acho que o sanfoneiro deve aprender em harmonia? Primeiro assunto é entender a noção de tom e semitom. O que é tom e o que é semitom? No violão fica mais fácil de explicar, né? Tom é a distância de uma casa para outra do violão, né? Então, é um semitom, é um tom, né? Aqui você tem 3 semitons. 1, 2, 3. Então, a gente tocando a escala cromática, a gente está vendo os semitons que a gente vai ter aqui. Na sanfona, no teclado é mais fácil, nos baixos da sanfona fica um pouquinho mais complicado. Então, eu entendi a teoria do que é um tom, o que é um semitom. Eu vou aqui na sanfona, ó, eu sei que para aqui é um tom, é um semitom. Aqui é um tom. Aí eu trem. Se eu pegar a nota Fá, um tom para cima é. Um tom para baixo. Por quê? São um semitom do Fá pro Mi é um semitom. Do Fá pro Mi bemol é um tom. E aqui eu estou na prática. Como é que eu procuro aqui? Aí eu tenho que entender da mecânica do baixo da sanfona. Onde é que é um semitom? Aqui eu tenho um semitom descendendo. Dó, si, dó. E aqui eu tenho dó, si bemol. Dó, si, dó. Um semitom. Um tom agora. O semitom tá aqui abaixo. Um semitom pra cima. A gente tem um dó sustenido, ó. Aqui um tom. Dó, ré, dó. E aí a percepção entra onde? Nesse assunto. Entra da gente saber cantar isso, né? Então, eu pego uma nota qualquer, o ré. Ré, ré, mi, ré. Eu mi, ré. Eu sei que é um tom. Ré, mi, ré. Um semitom agora. Ré, mi, ré, mi, ré. Ré, mi, ré. Ré, mi bemol, ré, paraná, paraná. Então tudo isso vai ter a teoria, prática e percepção. Depois a gente aprendeu tom e semitom, a gente aprende os intervalos, né? Quais são os intervalos? É o que é uma terça, o que é uma quarta, o que é uma quinta, uma sexta, uma sétima. Todos esses exercícios, é que não, se eu for falar só sobre intervalo, dá assunto para um vídeo inteiro. Então a gente tem os intervalos no baixo também, e da mesma forma, a gente entende a teoria, a gente bota em prática no instrumento, e aí a gente treina a percepção. Tom, semitom, intervalos, a gente já pode montar acordes e escalas. E aí quando a gente passa para os acordes, né? A tríade maior. A gente monta, a gente entende a percepção e depois a gente vai evoluindo esse conhecimento para quando chegar na música, a gente ver a harmonia da música, ver os acordes e entender, saber o que a gente vai fazer. Porque não adianta nada a gente tocar uma música e ficar repetindo, sem entender a teoria, sem entender a lógica disso tudo. Agora que você viu o jeito, eu vou dizer como é que você tem que fazer. Por quê? Porque tem uma progressão ideal, né? E essa progressão eu vou passar aqui no quadro para você dos assuntos. E aí você vai avaliar em que nível de conhecimento você está, ou para você programar os seus estudos, porque esse assunto está na internet, mas está bagunçado, está desorganizado, e aí eu vou dar o passo a passo da ordem que você deve estudar. E aí você vai me dizer nos comentários em que passo você está.
Então, vamos dizer que você está começando a tocar sanfona do zero. Então, o que é que você deve fazer? Você deve procurar entender o que é um tom, a lógica do tom, do semitom. Você procura, tem vários vídeos de teoria. Mas mesmo assim, se você achar que precisa e deve aprender, ter algo voltado especificamente para a sanfona, você pode deixar aí nos comentários que, aliás, qualquer nível desse, você deixa aí nos comentários. O que tiver mais, eu vou fazer um vídeo explicando. Eu pretendo fazer de todos, mas o que aparecer mais pessoas procurando, eu vou fazer primeiro. Então, você entende o tom e semitom, entende os intervalos, como é que funcionam os intervalos de terça maior, terça menor, de quarta justa, de quinta. Por quê? Esses intervalos, a noção de tom e semitom vai fundamentar a construção dos intervalos. A noção dos intervalos vai fundamentar a construção dos acordes e escalas. Por quê? Um acorde são algumas notas com um intervalo entre elas, tem um intervalo específico. E aí, a depender da nota que começa o acorde, que a gente chama a nota fundamental, e isso aí já tem uma distinção que a gente pode fazer, acorde e escala. Acorde é um conjunto de notas, né? E aí a nota é uma nota só. E aí o acorde tem algumas notas específicas. A fundamental vai ser a nota que vai dar o nome para o acorde. Então tudo isso vai estar aqui, ó. Cifra. Nesse ponto aqui você já pode começar a tocar música, né? Músicas. A partir do momento que você aprende 2, 3 acordes, você já consegue tocar músicas mais simples, já consegue trabalhar isso. Depois você começa a estudar as escalas, você entende como é que funciona a escala. Por quê? Porque tudo na música vai derivar, porque o campo harmônico vai depender das escalas e dos acordes, né? Então, a gente vai ter basicamente 3 tipos de campo harmônico. O campo harmônico maior, o campo harmônico menor e os campos harmônicos modais, que estão dentro do campo harmônico maior, mas a abordagem é um pouco diferente. Na música nordestina, você vai ter muita música que mistura campo harmônico modal com os outros, né? A gente tem, às vezes, músicas que estão todas dentro de um campo harmônico modal, apenas alguns trechos, enfim. Se você não sabe essa questão, digita aí nos comentários, que é um assunto que eu vejo muita gente tem interesse de campo harmônico. E a relação acorde, escala, melodia, harmonia. É aí que vai entrar a improvisação, é aí que vai entrar a composição, é aí que vai entrar os contracantos. Como é que a gente faz os contracantos, aquelas melodias durante o acompanhamento? Às vezes a gente tem um acompanhamento melódico, meio harmônico, já é aqui. As extensões dos acordes também a gente vai começar a aprender no campo harmônico isso. Então, é mais ou menos esse o mapa de um curso de harmonia que teria que ter. Qualquer livro de harmonia que você encontra aí vai ter mais ou menos essas etapas. Então, o que é que eu quero que você faça agora? Anote todos esses conceitos e se programe para estudar. Porque quando você entende isso, seu estudo vai ser muito mais rápido, quando você entende como é que funciona. Às vezes, no primeiro momento, pode demorar um pouco, porque você não vai tocar a música tão rápido, como se você estivesse sentado em cima da música. Mas, conforme você vai chegar mais rápido no repertório. Isso com certeza vai. Às vezes, para aprender uma música só, você não precisa disso. Mas quando você vai aprender um repertório todo, a harmonia ela se repete nas músicas. Então, quando você entende essa repetição e usa ela ao seu favor, você vai economizar muito tempo. Por quê? Porque se você aprender o básico de harmonia com o básico de ritmos, você aprende a harmonia e o ritmo da música, você sabe cantar a melodia, então você já faz um show. E você pode fazer o seu repertório de 10, de 20 músicas, assim, tocando harmonia, ritmo e cantando a melodia de cada música. Então, cabra véi, é esse vídeo. Ficamos por aqui e bora tocar sanfona, bora puxar o fole.